Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta quarta-feira, as pancadas de chuva mais fortes vão ficar concentradas na faixa norte do Amazonas e também em Roraima. A chuva deve acontecer a qualquer momento do dia e pode ser acompanhada de fortes rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora e os acumulados não devem passar dos 50 milímetros. Já em relação ao Tocantins, boa parte do Pará, Amapá e também Rondônia, o dia vai começar com sol, as nuvens se juntam no céu e os temporais acontecem no final da tarde. Também podem ser acompanhados de trovoadas. Em relação às temperaturas, o dia começa com 23 graus em Palmas, em Macapá também, 24 em Belém e a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 32 graus em Porto Velho, Rio Branco, Manaus e 31 em Boa Vista. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Bessa, peço que Vossa Excelência me dê 2 minutinhos de sua atenção. No último dia 14, senhor presidente, eu já estou aqui na Câmara há 10 anos, sendo vereador de oposição e de situação. Eu já estive vereador Alonso dos dois lados e sei jogar qualquer jogo que me coloquem para jogar. No último dia 14 de fevereiro, houve uma reunião dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura, capitaneada pelo senhor Renato Júnior, secretário da pasta, com gerentes, diretores, subsecretários, em que houve uma determinação de que pedidos de um grupo de vereadores não fossem atendidos dentro da secretaria. Isso é extremamente grave, porque não pode haver diferenças aqui dentro de quem vota vereador François do lado A ou do lado B. Eu tenho um print, eu peço que a sistema me socorra e coloque, do senhor Jackson, gerente do Distrito de Obras da Compensa, que às 4h29 da manhã, vereador Valfran, peço até desculpa que o telefone de Vossa Excelência está ali, manda a seguinte mensagem: bom dia, nobre vereador. Sou Jackson, responsável pelo Distrito de Obras da Zona Oeste. Venho por meio deste informar que, por orientação do nosso secretário Renato Júnior, a partir de hoje, todas as solicitações de serviço devem ser tratadas preliminarmente com o secretário de Articulação Política, senhor Valfran Torres. Isso é grave. Isso é grave, vereador Everton. Será, vereador? E aí, dá para eu estudar por essa? Senhoras e senhores vereadores, vereador Bessa, peço que Vossa Excelência... Seu nome, sobrenome? Davi Nunes Braslino. Quanto tempo o senhor mora aqui? No Varel eu estou aqui mais ou menos com uns 50, 60, uns 50 anos. Né? De Novo Varel? Tá. Nessa redondeza. Teve outras vezes que teve primor? Já. Já teve? Ih, eu morava ali no Saituba, ali, tinha dado, nós morávamos do outro lado, muito mais forte que esse. Esse aqui, durante eu estar vivo, foi o mais fraco que teve. Aí esse de ontem? Pois é, esse aí. Relate um pouquinho onde você estava. Eu estava ali em casa, ali perto do Pinheirão, ali quando deu, eu acho que umas 9, eu acho que mais ou menos, não olhei para ela, umas 9 e tal. Quando eu vi, tremeu tudo aí. Com medo de que, cara, eu digo, foi o tremor de terra que deu. Mexeu a casa ainda tudinho assim, a nossa casa ali perto do Pinheirão ali, o Pinheirão ali. Aí nós, eu digo, é o terremoto que deu aqui no verão. Só que foi meio fraco, né? Soltou aquele estrondo, não. Mas teve,
Tem gente aqui pra cá de carro de madeira que disse que balançou nas vasilhas, que a carro de madeira ela é mais leve, né? Mexe mesmo. Nesta terça-feira, o modelo econômico que protege a floresta na região norte completa 56 anos. O polo industrial da Zona Franca de Manaus coloca a capital amazonense entre as 10 cidades mais ricas do país. No entanto, desde o final de 2022, está sem um superintendente. A princípio, a gente olha as propostas que a gente tem observado sobre a reforma tributária, que é a unificação de vários impostos, dentre eles o ICMS e o IPI, que são incentivos aqui da Zona Franca de Manaus. Então, a gente olha com uma certa preocupação. Sem figura definitiva na cadeira, o economista Marcelo Pereira, servidor de carreira da Suframa, assume novamente o cargo por um tempo temporário. A discussão da reforma tributária no Senado sobre os incentivos fiscais é um dos desafios do economista. Hoje a bancada está reunida em Brasília discutindo os primeiros assuntos da reforma tributária no grupo de trabalho promovido pela Câmara dos Deputados. E nós estamos em contato com as equipes daquele grupo de trabalho. E ainda nessa quinzena, possivelmente, será realizada a reunião do Conselho de Administração da Suframa, onde nós esperamos também fazer muitas discussões em relação à reindustrialização do país e sobre reforma tributária. De janeiro a setembro do ano passado, a Zona Franca de Manaus teve um lucro em mais de 129 bilhões de reais, um crescimento de 8,69% se comparado com o mesmo período de 2021. Nos últimos 4 anos, o polo industrial de Manaus gerou mais de 20 mil empregos diretos aqui no Amazonas. A indústria produz mais, e se ela produz mais, ela gera emprego. Se ela gera emprego, ela gera renda. O brasileiro com renda, ele consome. Consumindo, aumenta a demanda e o círculo da economia se completa e tende a crescer. Administrado pela Suframa, o Polo Industrial de Manaus possui 600 indústrias. Mesmo sem a definição do superintendente, o setor espera um saldo positivo para este ano. Um adolescente foi morto a tiros em Coari na noite dessa quarta-feira após uma briga de trânsito. Vamos ao vivo para lá, para o município de Coari, conversar com Arquipo Góes, que nos traz todos os detalhes. Contigo, Arquipo, bom dia. Oi, Breno, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham agora. Olha, Breno, esse crime aconteceu na noite desta quarta-feira, por volta aí de 7h50 da noite, aqui no município de Coari, entre duas ruas aqui da cidade, a rua 2 de Agosto e a rua Eduardo Ribeiro, que fica no bairro Tauamirim. Tudo isso aconteceu logo após um acidente de trânsito envolvendo 2 homens em uma moto e um adolescente que também estava pilotando uma motocicleta. A vítima é David Beckham Martins Salles, de 16 anos. Segundo informações que nós conseguimos com a polícia, esses homens bateram na traseira da moto onde esse adolescente estava pilotando. Logo após essa colisão, eles ali discutiram, né? Houve ali uma discussão. Esse adolescente, o David, ele chegou a ser perseguido por esses homens e foi morto a tiros ainda na mesma rua aonde aconteceu esse acidente. O adolescente, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local. Um segundo homem também foi atingido por esses disparos. Ele foi atingido no braço e foi encaminhado para o Hospital Regional de Coari, mas ele passa bem, não sofre riscos. Os 2 homens que mataram esse adolescente, o David, eles já foram identificados, inclusive eles já possuem passagem pela polícia.
Ontem teve uma operação da PM aqui no município, em alguns bairros da cidade, na busca por esses homens, mas até o momento eles ainda não foram encontrados, eles seguem sendo procurados. Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro desses homens pode fazer a sua denúncia direto para o Comando Geral da Polícia Militar aqui de Coari, através do número 97991760597. Pode fazer a sua denúncia que a sua identidade vai ser mantida em sigilo. Mais um caso, né, Breno, de uma adolescente que a gente perde para a violência aqui no nosso estado. Eu volto com você. Lamentável que isso tenha acontecido, né, Arquipo? Ainda mais por conta de um acidente de trânsito. Um jovem de 16 anos começando a vida, infelizmente. Nossos sentimentos à família. Obrigado pelas informações, Arquipo. Bom dia para você. Em Coari, um adolescente foi morto a tiro após uma briga de trânsito. Os colegas de escola hoje falaram sobre o rapaz que perdeu a vida tão precocemente no trânsito. Com cartazes e balões, estudantes da Escola Estadual Maria Almeida do Nascimento fizeram uma manifestação na tarde desta quinta-feira pedindo justiça pela morte de David Beckman Martins, de 16 anos, vítima de um homicídio após uma briga de trânsito. Ele era um menino carinhoso, um menino que não fazia mal para ninguém, um menino que não tinha confusão com ninguém. Queremos justiça porque mais uma mãe perdeu seu filho. Esse movimento que nós estamos fazendo é como uma forma de repúdio, né? Pelo que nós estamos enfrentando na nossa cidade. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira entre as ruas 2 de Agosto e Eduardo Ribeiro, no bairro Tauamirim. Segundo informações da polícia, apesar de ter apenas 16 anos, o adolescente pilotava uma moto pela cidade quando uma outra motocicleta bateu na traseira. Após o acidente, houve uma discussão entre os dois ocupantes da moto e David, que foi perseguido e atingido com diversos disparos. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. De acordo com a polícia, um dos suspeitos é um homem identificado apenas como Apolo e um adolescente que inclusive já teria sido apreendido por outro ato infracional. Os dois estão sendo procurados e há suspeitas de que outras pessoas estejam envolvidas. Pela manhã, familiares se despediram de David e falaram da revolta pela morte precoce do adolescente. A família toda hoje desolada, né? Assim, estamos sem chão, crime horrendo, algo inimaginável, inexplicável, né? Nós estamos aqui ao vivo aqui na Duarte da Costa, todo o povo aqui está revoltado porque Manaus Energia está aqui colocando os medidores. Nossa luz já vem caríssima, nós não temos condições, nós não podemos aceitar isso, gente. Pelo amor de Deus, vem a imprensa para cá, fazer o papel da imprensa, que é ajudar o povo. O que ocorre, mas é assim, a gente se sente enganado pelo simples fato que a gente procura o responsável pela operação aqui e o cara diz que vem somente fazer uma melhoria nos postos, trocar alguma coisa. Quando na realidade não é verdade, já vem colocar os pontos para receber os novos medidores aéreos. Então, se não existe por parte da empresa Amazonas Energia uma sinceridade com os nossos moradores, é sinal que eles estão falseando, né? Isso não se pode acontecer. Porque daqui nós conseguimos, saímos daqui em retirada. Todos os 8 caminhões que estavam aqui foram retirados daqui. O Ministério Público Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal mais 80 novas denúncias contra pessoas envolvidas nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. No total, já foram denunciadas pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos 912 pessoas, distribuídas entre os núcleos de executores e incitadores. Mas as investigações ainda continuam, inclusive para apurar eventual participação de financiadores e agentes públicos. Além das denúncias, o MPF também apresentou 260 novos pedidos de liberdade provisória, requerendo a revogação da prisão de 202 acusados por crimes leves e a manutenção da prisão cautelar de outras 58 pessoas acusadas por crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça. E ainda pediu a liberação de 29 ônibus de empresas que apresentaram a relação de passageiros, os documentos relativos à contratação ou pagamento do transporte para Brasília na data dos ataques. Mas sempre nós temos algo importante
para falar e para alertar. E antes de terminar o programa, eu preciso fazer esse alerta, porque mexe com todo o estado do Amazonas. Eu soube essa semana que um grupo de deputados estaduais estaria se organizando para exigir que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, exonerasse o Anuar, o doutor Anuar Samar. O Anuar está de férias, está voltando agora em março. E eu vou dizer para vocês uma coisa bem clara. Nós, cidadãos, não vamos aceitar. Sabe por que nós não vamos aceitar? Porque o Anuar está fazendo um bom trabalho. O Anuar está conseguindo fazer com que a saúde do estado realmente saia da UTI, inaugurando equipamentos, mandando reformar hospitais, fazendo um trabalho maravilhoso. E eu estou cansado desse negócio de deputado e deputada ficar dizendo quem é que o secretário tem que nomear para a direção de hospital, para a direção de SPA. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar e eu vou dar nome aos bois. Tem deputado que o assessor está indo na direção do hospital coagir, pedindo para esse diretor, essa diretora, assinar ordem de serviço para contratação de empresas ligadas a esse deputado. Eu tenho isso, tá? Eu tenho. Ex-diretoras e ex-diretoras estiveram na minha sala e relataram esse tipo de humilhação. Diretores e diretoras que já foram exonerados por ordem desse deputado. Eu sei quem é o assessor. Ouviu, deputado? Não vou mais aceitar isso aqui calado. Já chega. A saúde já sofreu tanto. Agora que a gente começa a respirar, mesmo com essa questão dos hospitais estarem novamente lotados por causa da pandemia. Mesmo com isso, nós estamos evoluindo. E eu não vou mais aceitar isso. Já chega. Vou dizer quem é o deputado, vou dizer quem é o assessor, e eu tenho provas daquilo que eu falo aqui, tá, deputado? Porque os diretores estiveram na minha sala, as diretoras estiveram na minha sala e mostraram os prints das mensagens ameaçadoras. Vocês não vão coagir o governador do estado. Não mais. O governador não vai ser refém da Assembleia. Não será mais. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder falar, seja no programa, seja nas redes sociais, eu vou denunciar. E se tiver que denunciar no Ministério Público, eu vou fazer. Porque eu estou cansado dessa brincadeira. Nós temos tantos diretores, tantas diretoras que estavam fazendo um ótimo trabalho, mas por causa de um capricho de um deputado, por causa de um capricho de uma deputada, são exonerados, porque colocam o secretário de saúde contra a parede, colocam o governador do estado contra a parede, exigindo que seja exonerado porque não deu voto. Usam os hospitais como curral eleitoral, usam os SPAs como curral eleitoral. Isso eu não vou mais aceitar. Tem deputado que vai querer usar hospital, SPA, para fazer curral eleitoral para sua filha, que é vereadora. Não vou mais aceitar isso aqui. Recado tá dado. Vou dar nome aos bois. Pare enquanto há tempo. Porque eu tenho as provas, tá? Não tenho medo de ameaça. Olha, eu tenho medo de ninguém, de nada. Tenho medo de Deus. Tenho medo da justiça divina. Mas dos homens, de ninguém. Não tenho um rabo preso com ninguém. Nem com o governo, nem com a prefeitura, nem com ninguém. Eu sou independente. Eu sou um comunicador e um apresentador independente. Entendam isso. O governo está fazendo um bom trabalho. A Secretaria de Saúde está fazendo um bom trabalho. O doutor Anuar está fazendo um excelente trabalho. Não vou mais aceitar esse tipo de coisa aqui. Chega. Basta. Estamos terminando o programa. Mais uma vez agradecendo a Deus, agradecendo a você, telespectador, agradecendo a você, internauta. Perdoe pela exaltação, mas há coisas que nos indignam, porque isso reflete na vida do ser humano, reflete na vida dos amazonenses, que dependem da saúde pública para curar as suas doenças abaixo de Deus. Sábado que vem estaremos de volta.
Uma motorista perdeu o controle do carro, atropelou um idoso e invadiu uma loja aqui na zona norte de Manaus. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram todo o acidente. Nas imagens é possível perceber que a motorista ainda chega a bater em um carro que estava na frente do dela, invadindo aqui a calçada, atropelando o idoso e em seguida invadindo a loja aqui na zona norte da cidade. Esse idoso foi socorrido por pessoas que estavam passando aqui no local na hora e encaminharam ele para um hospital aqui mesmo da zona. Já o prejuízo da loja vai ter que ser pago pela motorista, que agora vai responder perante a justiça por conta desse acidente. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Amazônia foi a grande homenageada no primeiro Prêmio Nobel Verde no Teatro Amazonas. Marcos Nobel, diretor da premiação, destacou que o evento vai conscientizar o mundo sobre a preservação da floresta. O inédito Prêmio Nobel destacou 6 projetos desenvolvidos na Amazônia e iniciativas de responsabilidade socioambiental. A região foi homenageada à altura pelo rei Roberto Carlos. O cantor e compositor Roberto Carlos e o tremendão Erasmo Carlos foram premiados na área de artes e música. Erasmo, que faleceu em novembro do ano passado, foi representado pelo filho Leonardo, por contribuírem por meio da obra musical dedicada à Amazônia. Então, nada mais justo que eles recebam essa homenagem aí. A gente fica muito honrado. O Erasmo estará onde ele estiver, feliz da vida e batendo palmas. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Manaus e patrocinadores de empresas do segmento Duas Rodas, de soluções inovadoras para o meio ambiente. E mostrar que nós somos os maiores preservadores da floresta, buscar o protagonismo das ações e discussões sobre mudanças climáticas e sobre preservação do meio ambiente. Porém, o povo da floresta, o povo que faz o trabalho dessa preservação, precisa ser consultado e não comunicado das ações. Então é muito importante que essas pessoas que estão lá no dia a dia ganhem notoriedade e reconhecimento. Então é muito importante que essas pessoas sejam valorizadas e tenham conhecimento público do trabalho que elas fazem. Os premiados receberam a escultura que representa o planeta Terra. No dia 22 de fevereiro de 2023, a população da cidade de Cametá, distante 180 quilômetros de Belém, testemunhou fenômenos que até o momento ninguém soube explicar realmente do que se trata. Vídeos feitos por alguns moradores mostrando objetos não identificados no céu foram postados e viralizaram nas redes sociais. No primeiro vídeo, observamos um céu nublado, um vento fraco, e assim que o rapaz vira a câmera, acima das folhagens, há uma luz avermelhada que se movimenta através das nuvens. A câmera acompanha a luz, que toma uma coloração branca e parece ganhar velocidade. Houve quem comentasse no Twitter, a plataforma em que os vídeos foram postados pela primeira vez, que se tratava da Mãe de Ouro, uma conhecida lenda brasileira que diz sobre uma bola luminosa que indica os locais onde existem jazidas de ouro. É compreensível que, diante de um fenômeno que as pessoas leigas não conseguem explicar, surjam histórias fantásticas, especialmente em regiões simplórias e ligadas ao cultivo da terra. O segundo vídeo, registrado por outro morador em local diferente, mostra ainda mais estranheza, pois são 2 bolas luminosas que, desta vez, parecem voar em sincronia, em menor altitude e menor velocidade,
uma acima da outra. Ao fundo, é possível ouvir as pessoas sugerindo que as luzes poderiam ser drones ou até mesmo estrelas. Bom, sabemos que não se trata de estrelas, uma vez que, primeiro, a estrela mais próxima de nós, além do Sol, é Alfa Centauri, que está a 40 trilhões de quilômetros de nós. E ela é vista somente como um pequeno ponto brilhante no céu noturno. E, evidentemente, o céu completamente nublado não nos permite avistar qualquer uma delas. Então, seriam drones? Afinal, o uso de drones nos âmbitos militares e principalmente no civil, para uso profissional ou como hobby, tem aumentado muito graças à acessibilidade do aparelho high-tech, que além de voar, permite fazer imagens aéreas inesquecíveis. Porém, a luminosidade de um drone não é comparável à que se vê nestes vídeos. A não ser que, claro, o proprietário dos aparelhos tenha adaptado algum tipo de LED forte o suficiente para causar aquele efeito luminoso. Bom, impossível não é, mas e o tamanho das bolas luminosas? Não parecem ser maiores que um drone comercial? A resposta é sim, não é? Não só parece, como são maiores. Porém, há drones de uso profissional de tamanhos consideráveis, só que o ruído provocado pelas suas hélices seriam ouvidos. E não se nota qualquer ruído semelhante a hélices nos vídeos. O terceiro vídeo também mostra uma única bola luminosa e avermelhada que, além de se converter para a cor branca, faz uma ligeira curva para a esquerda. Houve quem sugerisse que estes fenômenos pudessem também se tratar de satélites artificiais ou até mesmo balões meteorológicos, como sempre, não é? Bom, segundo o ufólogo Frederico Morsch, o primeiro vídeo poderia, sim, tratar-se de um satélite, pela forma que se move e pelo efeito de reflexo causado pelo Sol em sua estrutura. Em relação ao segundo vídeo, Morsch disse ter achado mais estranho, uma vez que os objetos estão mais baixos e um estudo mais aprofundado sobre o fenômeno teria que ser feito. Quanto ao terceiro vídeo, o ufólogo disse que também precisaria de uma análise mais aprofundada, mas que não se trata de satélite. Não é a primeira vez que o estado do Pará testemunha alguns fenômenos considerados anômalos. Ele foi palco de um dos casos ufológicos mais famosos do Brasil, sabia? E sobre o qual já exploramos aqui no canal, que ficou conhecido como Operação Prato. Este caso aconteceu no ano de 1977, na cidade de Colares, também interior do Pará, e envolveu até mesmo oficiais e soldados da aeronáutica, como o coronel Irangê de Holanda, que comandou a operação na época. Houve testemunhos não só de avistamentos, como também de ataques a pessoas da cidade. Além de Colares, as cidades vizinhas de Ananindeua e Mosqueiro também tiveram algumas vítimas. Antes que a aeronáutica chegasse a Colares, os cidadãos já haviam passado por experiências terríveis e mesmo com a presença dos militares, os avistamentos continuaram. Alguns cidadãos apresentaram pontos de queimadura no corpo, todas elas bastante semelhantes, que eles diziam ter sido provocadas por raios luminosos que vinham do céu. Aquelas pessoas, na simplicidade característica delas, deram o nome de chupa-chupa ao fenômeno. O próprio coronel Holanda, quando indagado pela primeira vez, disse que tinha apenas visto luzes e nada mais. Contudo, em conversa com pessoas fora do âmbito militar, ele e também o sargento João Flávio Costa afirmaram ter visto um objeto enorme, poucos dias antes, com cerca de 100 metros de comprimento. A Operação Prato é até hoje considerada por ufólogos de todo o país e também do mundo como o caso mais surpreendente já ocorrido no Brasil. Para saber mais detalhes sobre esse caso, assista depois ao vídeo que postamos aqui no canal. Bom,
Não só o Pará, como o Nordeste brasileiro, tem sido palco de avistamentos inexplicáveis e intrigantes há bastante tempo. Um caso bastante comentado, que ocorreu próximo à Ilha do Caranguejo, próximo a São Luís do Maranhão, é sobre um grupo de pescadores que tinham ido à ilha buscar madeira, mas foram surpreendidos por uma luz bastante intensa durante a noite, resultando na morte de um deles. O caso permanece ainda na obscuridade, uma vez que não houve explicações para o que realmente aconteceu. Este caso também está em nosso canal e sugiro você assistir ao vídeo depois, porque é muito interessante. O que será que está acontecendo nos céus do planeta ultimamente? Em que diversos fenômenos anômalos estão sendo registrados no mundo todo. É possível mesmo que estejamos sendo vigiados todo esse tempo? E só agora temos conseguido mais imagens? Ou tudo isso são produtos de nossa própria tecnologia, cujos testes têm nos enganado, hein? Em novembro de 2022, diferentes pilotos de rotas comerciais no sul do país registraram e relataram, por meio de comunicação de rádio, com a torre de controle, terem visto objetos luminosos no horizonte. Um desses pilotos diz ter sido acompanhado por um desses objetos por um bom tempo, antes de fazer a aproximação do aeroporto de Porto Alegre. 3406? Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Segundo informações do Observatório Espacial Heller and Jung, localizado na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul, foram registradas imagens de luzes de origem de localidades distantes, refletindo em camadas superiores das nuvens. Bom, depois de uma extensa análise, o professor Carlos Jung concluiu que poderiam se tratar de satélites da nova geração Starlink, que haviam sido recém-lançados e que estariam em órbita baixa. Mas será? Sempre tem uma explicação, né? Bom, como tudo tem que haver uma explicação mais plausível e próxima de nossa realidade, por enquanto, é o que se tem de concluído em relação aos avistamentos no sul do país. E os demais avistamentos? Estes mesmos registrados em Cametá. O que dizer sobre eles? O mais certo a se fazer é usar o processo de eliminação, descartando as opções mais improváveis. Balões meteorológicos. Quem os estaria utilizando? Espionagem? Quem se interessaria por uma região que nem base militar possui? Teria motivos para aquela região do país ser espionada? Poderiam ser, sim, satélites, contudo, com aqueles comportamentos observados no vídeo, é muito pouco provável, não é? Bom, quem sabe algum experimento militar? Será que o governo brasileiro está investindo em tal tecnologia? Ou você apostaria em um drone de última geração fazendo um passeio sobre a cidade? Afinal, o que foi que aquelas pessoas presenciaram? Eu vou ler seus comentários. Até a próxima. E por fim eu quero agradecer a vocês, a solidariedade de vocês durante todas essas coisas ruins que aconteceram no Brasil. A solidariedade de vocês na Dilma, sabe, desde o impeachment dela, a solidariedade no meu caso quando eu fui para a Polícia Federal, mas sobretudo a solidariedade de vocês contra a tentativa de golpe que foi dada nesse país no dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram a Suprema Corte, o Congresso Nacional e esse palácio que a gente está aqui. Aqui vocês estão percebendo que tem várias coisas sem vidro ainda que está quebrado. Porque meia dúzia de bárbaros, meia dúzia de vândalos, meia dúzia de psicopatas, que estava orientado pelo psicopata maior, acharam que poderiam, depois de perder as eleições, ocupar o palácio e dar um golpe de Estado. Se eles quiserem voltar a governar, eles primeiro precisam aprender a respeitar a democracia. E na democracia vence quem ganha da forma mais democrática possível.
E a gente quer dizer a todo mundo que a gente não aceita a política de fake news, a gente não aceita a mentira como verdade, a gente não aceita a mentira como forma de comunicação entre os seres humanos. Por isso é que nós precisamos combater toda e qualquer mentira, toda e qualquer fake news, porque os psicopatas estão soltos por aí. Eu não sei se vocês estão vendo a violência todo santo dia. Esses dias eu vi um cara num barzinho jogando isopo, matou 7 pessoas. Esses dias eu vi um cara no supermercado pegar um carrinho e jogar em cima de uma mulher. Ou seja, tem uma parte da sociedade que está ficando desumana. Sabe, que está ficando, quem sabe, não é nem ser humano, é quase que o algoritmo do mal. E nós, brasileiros e brasileiras, que acreditamos em Deus, nós que acreditamos no amor, nós que acreditamos na fraternidade, nós que acreditamos na relação entre os seres humanos, nós não podemos aceitar esse comportamento e nós precisamos provar para nós e para quem não está aqui que o que vale, na verdade, é uma relação de fraternidade, de solidariedade e de muito amor entre os seres humanos. Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você ainda vai poder relembrar diversas das vitórias do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa República. E a propósito, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Então, todo gestor público, não somente na SUFRAMA, mas na SUFRAMA principalmente, porque é uma instituição que lida com um complexo marco regulatório de benefícios fiscais e tributários, que é uma matéria muito difícil de se apropriar em curto espaço de tempo. Então, a curva de aprendizado de um gestor que não é da casa, que não é servidor, ela é lenta, ela é demorada e a segurança que ele precisa para tomar decisões, ela vem ao longo do tempo. Então, sendo servidor, eu já estive nas 5 adjuntas e na superintendência. Então, eu conheço toda a instituição de baixo, do chão, como técnico e como gestor de todas as áreas. O superintendente da SUFRAMA é aquele que conduz as políticas de desenvolvimento da região. O objetivo principal da Superintendência da Zona Franca de Manaus é o desenvolvimento social e econômico. Isso é o objetivo de criação da Zona Franca lá em 1967. Então, cabe ao superintendente da SUFRAMA lidar com essa política de desenvolvimento. E há sempre um fio condutor. O governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eles vão priorizar a reindustrialização do país. Nós temos um polo industrial pujante, nós temos uma possibilidade de industrializar o país nos 5 estados que compõem o modelo Zona Franca de Manaus. Apesar de ter Manaus no nome, a Zona Franca ela está presente em 5 estados: Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, com coordenações regionais e áreas de livre comércio. Nós atuamos no comércio, na indústria e na agricultura. Então, o superintendente é esse braço do governo federal dentro da política de desenvolvimento social e econômica para a região. E é o desafio e o lema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio justamente isso: reindustrializar o país. E reindustrializar não significa que nós vamos dar atenção apenas à indústria. A indústria ela é um complexo conglomerado de empreendimentos, mas que reativa comércio e reativa também o agronegócio. A Zona Franca está no Amazônia Ocidental e no estado do Amapá também. É conhecido
pelas estatísticas, a geração de riqueza e produção de dinâmica social e econômica no estado do Amazonas, que a indústria ela é a base e ela deriva quase 70% do PIB do estado do Amazonas é derivado dessa dinâmica produzida pela indústria. Então, a Zona Franca de Manaus ela é um modelo de desenvolvimento. Poucos conhecem que Manaus é uma área de livre comércio. Por ser área de livre comércio, ela tem favores fiscais, benefícios fiscais para o ingresso de mercadorias nacionais e mercadorias estrangeiras para o consumo local. Então, imaginemos o Amazonas sem uma Zona Franca de Manaus. Seria um Amazonas onde toda a carga tributária não incentivada seria transferida para o consumidor. E eu estou te dizendo que o custo de vida, que já é caro, iria aumentar muito mais. Então, a gente tem vivido muitas projeções e discussões por conta da reforma tributária, que promete retirar as vantagens competitivas e comparativas. E o que cabe a nós, como SUFRAMA? Subsidiar tanto o governo do estado quanto o governo federal e os agentes políticos, que é a nossa bancada parlamentar, seja da Assembleia Legislativa, seja da bancada federal, os senadores e deputados federais, subsidiá-los com informações técnicas para que eles possam brigar e lutar pelo modelo Zona Franca. Primeiro ponto para discutir reforma tributária para a Zona Franca de Manaus a gente precisa atender alguns preceitos. Quais são eles? Primeiro, por que a Zona Franca foi criada em 1967? Ela teve um objetivo. E o objetivo não foi arrecadar tributos. Ela foi criada para gerar desenvolvimento social e econômico numa região que já era marginalizada. Vivíamos ali no momento onde as fronteiras eram móveis. Hoje nós temos muitos desafios na fronteira ainda do norte e dentro de uma política de desenvolvimento da nação, nós temos dentro da Constituição o mecanismo da extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? É não arrecadar parte de tributos para poder fazer com que empreendimentos nasçam e aquela parte daquele tributo ele vai gerar contrapartidas daquele investidor. Então nós temos na Zona Franca de Manaus vários exemplos de contrapartidas, como por exemplo o FTI pelo ICMS, o PID pela Lei de Informática, os investimentos realizados na Universidade do Estado do Amazonas e as diversas obrigações trabalhistas que as empresas assumem para implantar uma planta industrial aqui na Zona Franca de Manaus e investimento tecnológico também nas suas plantas, que o Decreto-Lei 288 determina que as empresas façam. A partir do momento que a gente produz essa dinâmica aqui, nós estamos dizendo que a política está surtindo efeito. Empreendimentos e investimentos são realizados na região, geram emprego, geram renda, geram circulação e novos investimentos. Quando a gente vai falar de reforma tributária, nós não podemos esquecer dos objetivos de criação da Zona Franca de Manaus. Senão nós estaríamos criando a Zona Franca numa variável e julgando ela por uma outra variável. A Zona Franca de Manaus não foi feita para arrecadar tributos. Então a reforma tributária está preocupada com todo esse complexo sistema tributário, simplificar ele. Mas uma das promessas do governo federal é não atacar os empreendimentos que aqui estão e manter as vantagens competitivas e comparativas. Criar um mecanismo para que as empresas que estão instaladas continuem instaladas e as empresas que querem vir para a Zona Franca ainda se sintam atraídas a estar aqui, porque elas vão continuar oferindo lucro, apesar da distância dos mercados que consomem os seus produtos. Então esse é o grande desafio. Essa receita existe? Não, nós estamos atrás. E os técnicos da Superintendência da Zona Franca de Manaus estão apostos para subsidiar tanto o governo do estado, quanto o governo federal, quanto a bancada parlamentar e o próprio governo federal na tomada dessa decisão. Historicamente, a gente percebe que o desenvolvimento das cidades, os desenvolvimentos urbanos, os grandes conglomerados, elas se dão de uma forma muito predatória. A Zona Franca de Manaus ela teve uma vantagem. Para muitas pessoas, essa vantagem é positiva, para outras é negativa. Ela trouxe um conglomerado de indústrias para um único lugar, que é uma cidade, uma grande metrópole, Manaus, quando eu falo de polo industrial de Manaus. Então, todo o desenvolvimento está concentrado no coração da floresta amazônica e nós estamos empregando pessoas que poderiam estar extraindo todos os recursos naturais. Isso é bom? Isso é ruim? Alguns dizem que é ruim, porque a gente não abre outras possibilidades de desenvolvimento. Mas, quando a gente passa a pensar em Zona Franca de Manaus, e aí eu queria chamar a atenção para vocês, para todos que vão ouvir o que a gente está falando, é que fala-se muito em mudar a matriz econômica do Estado. Quando a gente fala em matriz, aí vocês vão lembrar das matérias lá da quinta, sexta série, quando você aprendeu a montar uma matriz, né? Uma matriz de coluna, linhas e colunas.
Então a matriz é o conjunto de linhas e colunas. Então a matriz ela está dada, a matriz é o modelo de benefícios fiscais porque nós estamos numa região muito longínqua. O que a gente precisa nesse momento? É ampliar vetores, porque a matriz ela cresce quanto mais vetores. Então você vai me perguntar, o que é um vetor? A indústria é um vetor, o comércio é um vetor, serviço é um vetor, turismo é um vetor, extração é um vetor. Então todas as possibilidades de desenvolvimento social e econômico são vetores. Qual o grande sonho do Amazonas? Que a indústria continue crescendo, mas o vetor diminua. Ou seja, mesmo a indústria crescendo, significa que outros vetores estão crescendo junto e gerando promoção de desenvolvimento social e econômico. Então essa é a grande meta do modelo de desenvolvimento. Não podemos defender o fim da Zona Franca. O modelo é a matriz, ela está dada. A Zona Franca de Manaus ela é inegociável. Ela é a nossa existência ao longo dos últimos 56 anos, que iremos completar agora, dia 28 de fevereiro. E aí você diz, por que você fala com toda essa certeza? Porque quando a gente vai ver o desenvolvimento das cidades brasileiras e da história do próprio Brasil, nós tivemos progressos aqui na região quando nós também tivemos os favores do Estado, porque nós estamos efetivamente dentro da área mais protegida do planeta, que é a Amazônia. Então a Amazônia não é só estratégica para o Brasil, ela é estratégica para o mundo. Então se nós somos estratégicos para o mundo, nós também queremos receber o que o mundo tem a nos oferecer. Quer oferecer investimento, quer oferecer os favores dos desenvolvimentos do crédito de carbono, do pagamento por serviços ambientais e outras matérias que podem beneficiar a população que aqui está, nós estamos abertos a negociar. Então o governo brasileiro, a Zona Franca de Manaus, o governo do Estado, prefeituras, todos estão unidas no mesmo ideal, que é manter as vantagens do modelo Zona Franca, que não é só do Amazonas, é do Acre, de Rondônia, de Roraima e Amapá. Ou seja, trazer esses estados para eles se sentirem pertencentes ao modelo também é um grande desafio que nós temos hoje. É mostrar para esses estados que eles também têm benefícios. E aí nós inauguramos um método de trazê-los para a discussão. No início aqui, em meados de janeiro, nós encaminhamos para as bancadas dos demais estados quais são os benefícios que eles têm apoiando a Zona Franca de Manaus. É uma forma que a SUFRAMA tem de explicar para os estados que eles também fazem parte do modelo. O novo governo já lançou o desafio. Vamos reindustrializar o país. Quando a gente fala em reindustrializar o país, nós estamos dizendo que vai ter mais serviço, que vai ter mais comércio, que a dinâmica social e econômica vai aumentar. Então vai ser beneficiado também a agricultura, o comércio e os serviços. Então, um dos grandes desafios que nós temos neste governo e que o próprio governo se cobra é tornar a indústria brasileira mais competitiva no mundo global. Por que isso? Porque quando nós temos uma planta industrial implantada na cidade de Manaus, por exemplo, ela vem pensando no mercado brasileiro e ela produz para fornecer para o mercado brasileiro. Mas ela pode pensar mais alto, ela pode fornecer para a América Latina, ela pode oferecer para a América do Norte. Nós temos um corredor de exportação também. Nós podemos utilizar todos os benefícios fiscais para fazer com que as plantas que estão aqui também possam exportar. Mas como é que o nosso produto vai se tornar competitivo no mundo? Essa é uma grande pergunta. O mundo hoje existe sustentabilidade e a maior parte dos países europeus, da Ásia, da Europa, do mundo árabe, eles estão pedindo produtos mais sustentáveis. Normalmente os produtos mais sustentáveis são mais caros. E aí, como é que a massa da população vai adquirir isso? Então, a partir do momento que a gente investir em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós vamos encontrar novos processos, novos materiais e novos produtos. Então, esse é um grande desafio da Zona Franca de Manaus. Exportar, começar a produzir tecnologia para os seus próprios produtos e desenvolver produtos locais também. Olá, confira agora os assuntos de maior destaque das últimas 24 horas nos três poderes. O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira a volta da cobrança dos impostos PIS e COFINS sobre os combustíveis para arrecadar 28 bilhões neste ano, valor anunciado em janeiro pelo ministro Fernando Haddad em pacote fiscal. A pasta não divulgou o percentual de reajuste e nem o valor por litro de cada combustível. A decisão foi comunicada após a reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, além do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Apenas 3 dos 11 parlamentares amazonenses no Congresso Nacional foram favoráveis ao pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os ataques contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro em Brasília.
Até esta segunda-feira, somente o senador Plínio Valério e os deputados federais Capitão Alberto Neto e Fausto Júnior constam na lista de políticos que assinaram o documento. O texto é de autoria do deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará. A instalação da medida é vista como a primeira grande derrota do governo do presidente Lula, que é contra a comissão, já que um dos objetivos dela é investigar a responsabilidade e omissão do executivo quanto aos atos antidemocráticos. O vereador de Manaus, Marcelo Serafim, teceu diversas críticas ao secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior. Da tribuna da Câmara Municipal, o parlamentar alegou aos colegas da casa que o titular da Seminf estaria vetando solicitações de serviços feitas por parlamentares de oposição ao prefeito e chegou a afirmar que o secretário de Davi Almeida é um trator para trabalhar, mas é uma lambretinha na questão política. Marcelo informou que irá convocar Renato para prestar esclarecimentos sobre o caso na CMM. O complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, receberá a partir do segundo semestre deste ano uma escultura representativa do legado do Prêmio Nobel em prol da Amazônia, também chamado de United Earth Amazônia. A capital do Amazonas é a primeira no mundo a receber a obra, cujo conceito tem inspiração nos 6 pilares da sustentabilidade e que servirá de lembrete ao mundo sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Estas foram as principais notícias dos 3 poderes nas últimas horas. Para receber os destaques todos os dias, adicione aí agora no seu celular o nosso WhatsApp. Não esqueça! Para notícias seguras e de qualidade, acesse o site oficial opoder.com. Não aceite imitações. Como o senhor está se sentindo hoje com o início das atividades da Assembleia Legislativa? Hoje eu vim à Assembleia para prestigiar a posse dos deputados, entendendo a necessidade de haver essa harmonia entre o Executivo e o Legislativo e os demais poderes, para que a gente possa atingir o nosso objetivo comum, que é de fazer entregas e entregas que mudam a vida das pessoas. Amanhã estou de volta aqui e amanhã trago a mensagem governamental, fazendo o balanço daquilo que foi o nosso primeiro mandato e também falando do que será a prioridade agora nesse ano de 2023 e também até o final desse segundo mandato. O senhor consegue adiantar para o Convergente como ficou a lei orçamentária para o ano de 2023, a LDO no caso? Bom, ela foi aprovada já no ano passado. E a gente tem 2 grandes prioridades. As nossas grandes prioridades é o social, com o nosso auxílio estadual permanente e o prato cheio, o auxílio inclusive aprovado e tornado lei com a ajuda da Assembleia Legislativa e a geração de emprego e renda. Fomentando outras matrizes econômicas, como é o caso do gás natural, do turismo, a questão da bioeconomia, das concessões florestais, né, e a proteção da Zona Franca de Manaus, que a gente não abre mão. Então essas são prioridades que a gente tem para esse próximo mandato. E para o governador e para também o presidente da Casa, Roberto Cidade, como é que vocês avaliam essa harmonia entre os poderes, uma vez que a bancada da Assembleia Legislativa está muito positiva para o governo do Estado? Eu tenho conversado muito com o presidente da Assembleia para que a Assembleia garanta a sua independência e o Executivo tem respeitado essa independência. Agora, entendendo que a gente precisa encontrar aquilo que é convergente e aquilo que é de interesse comum, que é de interesse do Estado do Amazonas. É claro que cada um tem o seu posicionamento, tem suas questões partidárias, mas a gente acaba encontrando caminhos através do diálogo que a gente possa fazer essas entregas como a gente fez no mandato passado, com a redução de impostos, por exemplo, de aviação, que possibilitou a ampliação da malha aérea do Estado do Amazonas, como a questão do auxílio estadual permanente, também foi uma lei aprovada aqui pela Assembleia, e tantas outras leis que foram importantes para que a gente pudesse executar e fazer essas entregas. O objetivo do MPF é auxiliar na identificação de áreas de garimpo ilegal e trocar informações com outras instituições para garantir a eficiência das investigações. A intenção ainda é responsabilizar autores de ilegalidades, incluindo eventuais tentativas de barrar os trabalhos de fiscalização.
A operação denominada Curupira é resultado de levantamento realizado pelo Estado do Pará, que constatou que 15 municípios concentram a maior parte das áreas de desmatamento do estado. A ação é realizada em pelo menos 15 municípios. Segundo a imprensa local, lideranças rurais e políticas contrárias à operação estariam se unindo para tentar impedi-la. Olá, boa noite. Residência universitária da UFAM, entregue há quase 2 anos, segue sem moradores. A gente corre atrás do jeito que dá, atrás de dinheiro para pagar apartamento e tudo isso, mas lógico, se estivesse funcionando ia facilitar demais. UBSs sem manutenção. Pacientes e profissionais de saúde denunciam. Nós estamos sem ar refrigerado, atendendo numa clínica com condição de calor, né? Quase que insalubre. Gasolina sobe e diesel fica mais barato a partir desta quarta-feira. E Suframa completa 56 anos. Mas o que o modelo representa para quem depende dele? O polo, para mim, ele representa tudo que realmente eu construí até agora. E para você, conta pra gente. O seu Jornal do Amazonas, segunda edição, está começando, aguardando também o seu comentário sobre os assuntos do dia. 99136-7874, manda sua mensagem, que a gente daqui a pouco vai descobrir o seu comentário aqui na nossa tela. O seu Jan 2 já começou. E a gente inicia a edição de hoje com flagrantes de falta de estrutura em algumas UBSs aqui de Manaus. A população que depende desse serviço denuncia a precariedade no atendimento também. Na UBS Leonor de Freitas, na Compensa, funcionários e pacientes ficaram ilhados. Alguns subiram nas cadeiras para se protegerem da água. Mesma situação foi registrada na UBS Enfermeira Josefina de Melo, no Jorge Teixeira. Devido a um problema na fiação causado pelas goteiras, 2 cadeiras de atendimento odontológico deixaram de funcionar. Nós estamos sem ar refrigerado, atendendo numa clínica com condição de calor, né? Quase que insalubre. E os equipamentos estão queimando constantemente, justamente porque alagou, né? E comprometeu a parte elétrica de cada equipamento. Tem uma árvore lá no fundo que a gente já pediu para podar essa árvore, para cortar ela. Já foi autorizado pelo dono de lá também, que é uma igreja. A reforma dessa unidade já foi há 6 anos, que foi feita uma ampliação, uma reforma nela e desde então nunca mais foi feito nada de trabalho aqui. Na unidade de saúde da família Alfredo Campos, no bairro Zumbi, o forro está quebrado em alguns pontos e o teto, segundo os usuários, precisa de manutenção. Há mais de um mês, a unidade alagou durante uma forte chuva. Os problemas vão além da falta de infraestrutura. Eu não consigo pegar a ficha para o meu pai para entregar os exames. Eu estou com um bocado de exame lá em casa para entregar. Quantas fichas eles entregam por dia? 10 fichas. Quando eu chego cedo aqui, já não tem ficha. Aí eu tenho que esperar para 4 horas da tarde. Bem, sobre a situação das 3 UBSs que aparece aí na reportagem, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde. Só que ainda aguardamos retorno. Se chegar durante essa edição, a gente compartilha com você de casa. E a polícia prendeu um homem que estava foragido há 23 anos por estuprar e matar a filha, além de tentar matar a esposa dele. Crimes registrados no ano de 2000 em Parintins. Segundo a polícia, Leor Pereira de Souza Neto, hoje com 59 anos, abusava da filha que na época tinha 13 anos de idade. A adolescente teria denunciado para a mãe, que organizou a fuga das duas. A mãe foi agredida e desmaiou. A filha fugiu, foi perseguida e esfaqueada. Leor Pereira chegou a ser preso e condenado a mais de 30 anos pela justiça, mas fugiu. E aí, nessa segunda-feira, ele foi encontrado aqui em Manaus. Recebemos informação via 181 da nossa Secretaria de Segurança que informava, na verdade, que ele estava na região do Japim, na rua Manaus 2000. Imediatamente destacamos uma equipe para ir ao local e constatou-se a veracidade dessa denúncia. Ele confessa o crime,
com muita naturalidade, disse que veio para Manaus tentar uma nova vida e estava, inclusive, aí com uma nova família. Vamos mudar de assunto, falar de algo que impacta no bolso de todos nós. A Petrobras anunciou hoje redução nos preços do diesel e da gasolina. Ao mesmo tempo, o governo federal anunciou que vai retomar a cobrança do PIS/COFINS sobre alguns combustíveis. Vamos então até Brasília para conversar com a Larice Neves para entender como é que ficam esses preços. Oi, Larice, boa noite. No fim das contas, quais os impactos reais para quem está assistindo a gente, que tem carro, que tem moto e que precisa desse combustível? Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Postos de combustíveis lotados pelo Brasil, bem movimentados. E aí isso quer dizer que o consumidor está aproveitando, que em muitos casos não vai compensar, não, né? A gente tem duas situações que aconteceram nessa terça-feira e vão começar a partir de amanhã. PIS/COFINS voltando para o etanol e para a gasolina e também uma redução anunciada pela Petrobras para a gasolina e para o diesel. Então, fazendo esse cálculo todo, a gente vai fazer aqui para o consumidor. A gasolina vai ficar em média 34 centavos mais cara, o diesel vai cair 8 centavos em média e o etanol vai ficar mais caro 2 centavos. Por isso, eu já estou fazendo como os motoristas daqui, trouxe meu carro, vou aproveitar para abastecer, porque 34 centavos a mais no litro vai pesar bastante, Luana. Minha amiga, mas vou te falar uma coisa, viu? Dia 28, fim de mês, para quem recebe até o 5º dia útil, ainda falta um bocado para chegar o salário. Conseguir colocar combustível no carro hoje, só você mesmo. Obrigada e boa sorte, aproveita. E quem conseguir, né, faz isso também, aproveita antes que aumente. Obrigada, Larice, boa noite. Bom, por aqui a gente segue com outras informações, porque a Defensoria Pública do Amazonas vai investigar a transferência da rodoviária de Manaus para o Terminal 6. O edital com as regras de licitação foi lançado em janeiro, mas segundo a Defensoria, a Prefeitura não disponibilizou até o momento estudos sobre a área onde o terminal rodoviário deve ser instalado, nem ofereceu oportunidade adequada para ouvir as pessoas que vão ser afetadas por esse projeto. Toda a questão redunda a respeito das condições de funcionamento do T6, o próprio deslocamento da rodoviária para o local e os problemas decorrentes com relação à conexão com outros modais, a ausência de discussão com os usuários ou mesmo com as empresas de transporte coletivo. Isso exige que seja realizada uma audiência técnica para tratamento dos problemas que envolvem, inclusive, o Estatuto da Mobilidade Urbana, o Estatuto das Cidades e toda a problemática que se refere à funcionalidade e ao prejuízo ao usuário. Bem, na próxima segunda-feira, uma nova audiência pública deve ser realizada na sede da Defensoria a partir das 9 horas para discutir os assuntos com as partes envolvidas. A Prefeitura de Manaus disse que respondeu a todos os questionamentos da Defensoria Pública e reforçou a necessidade da mudança da rodoviária de Manaus para o Terminal 6, que vai oferecer, de acordo com a informação da Prefeitura, mais conveniência e conforto aos usuários do transporte intermunicipal. Vamos ficar atentos. Intervalo está chegando. Na volta tem a demora para a residência universitária da UFAM começar efetivamente a funcionar. A obra foi entregue há quase 2 anos. E nós temos agora para compartilhar com você imagens ao vivo do trânsito. Vamos juntos lá para Mariipiranga e aí você observa o viaduto que passa ali pertinho do Detran e você vê que o fluxo está bastante intenso de quem vem lá do Torquato Tapajós para pegar tanto a Mariipiranga em frente quanto para pegar a Efigênio Salles. E olha lá no cantinho em cima, perto do hashtag Jan2. Ali é o fluxo de quem vem da região dos shoppings, da Djalma, em direção a Efigênio Salles e a Bola do Coroado, com um fluxo intenso e lento. Às 6h22. Já de volta ao vivo com o seu Jan2, para te lembrar que a Suframa completa hoje 56 anos, com resultados que vão colocando a capital do Amazonas cada vez mais como um dos principais parques industriais do país. Apesar do sucesso, o modelo criado para desenvolver a região e preservar a floresta corre risco de perder competitividade com a reforma tributária, que deve ser votada este ano no Congresso Nacional.
São 56 anos de história. A Suframa foi criada para reformular a Zona Franca de Manaus e tem números grandiosos. São aproximadamente 500 empresas de alta tecnologia atraídas por vantagens tributárias. Ano após ano, o polo industrial amplia os postos de trabalho e também o faturamento. O polo industrial de Manaus deverá fechar 2022 com faturamento global acima dos 170 bilhões. Além de gerar empregos, a Zona Franca é importante para a preservação da floresta e gera recursos para o caixa do governo estadual. De janeiro a novembro do ano passado, recolheu quase R$1,5 bilhão em ICMS. Mas a reforma tributária que será discutida e votada aqui no Congresso põe em risco o modelo de desenvolvimento regional. Primeiro, porque pode mudar da origem para o destino a cobrança do ICMS, fazendo com que o Amazonas deixe de arrecadar sobre os produtos que a Zona Franca vende para os outros estados. E segundo, porque unifica impostos como o IPI, que serve de diferencial competitivo para as empresas instaladas em Manaus. A reforma tributária, da maneira como está sendo proposta, ela fere de morte a Zona Franca de Manaus, ela acaba com a Zona Franca de Manaus. Nesta terça-feira, o grupo de trabalho criado no Congresso para discutir a reforma tributária se reuniu para desenhar o organograma de ações. O calendário deve ser divulgado amanhã. Dos 12 integrantes, 3 são deputados federais do Amazonas. A gente vai ficar atento aos próximos passos, né? Agora, normalmente, a gente fala de Zona Franca por esse aspecto econômico, né? Mas já reparou quantas famílias à sua volta tem alguém ligado direto ou indiretamente ao polo industrial? Esse é um modelo que impacta muito na vida de milhares de amazonenses. Uma família fruto do polo industrial de Manaus. Foi na fábrica, há 35 anos, que o Walter conheceu a Sueli. Fiz um casamento, construí uma grande família, né? Aqui foi meu primeiro emprego, onde eu formei com meu esposo. Conseguimos conquistar nossos sonhos, nossos projetos, realizamos tudo, né? Dessa união nasceram 2 filhas. Uma delas é a Letícia, que seguiu os passos dos pais. Tudo o que tem hoje, ela atribui ao trabalho no polo industrial de Manaus. Através do meu emprego, eu consegui pagar outras coisas, né? Como meu casamento, pagar a casa que eu vivo hoje. Inclusive hoje, né, meu marido também trabalha numa empresa aqui dentro do polo industrial. E hoje eu tenho um filho que é fruto desse casamento, que tudo começou aqui dentro, né? O polo industrial de Manaus é o grande empregador de mão de obra aqui no estado. Até novembro do ano passado, eram 109.807 empregos diretos. Mas além das pessoas que trabalham diretamente no chão de fábrica, existe a mão de obra indireta. São pessoas ligadas aos setores de serviços e comércio. E aí, segundo a Suframa, essa quantidade de pessoas empregadas pode ser multiplicada por 7, ou seja, mais de 700 mil pessoas que dependem do PIN. As cerca de 500 empresas instaladas no polo industrial recebem isenção no imposto sobre produtos industrializados, redução no imposto de importação, entre outras vantagens. É a Suframa que administra os incentivos recebidos pelas empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um conglomerado de marcos regulatórios que beneficiam com benefícios fiscais a área da Amazônia Ocidental, composta pelo estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e o estado do Amapá na Amazônia Oriental. Benefícios que também se estendem ao comércio. Gera emprego, né? E, obviamente, esses empregos impulsionam a economia local. Diretamente, o fato das indústrias estarem localizadas aqui em Manaus faz com que haja essa facilidade na compra de produtos e também a redução de frete. A prosperidade do modelo Zona Franca faz girar toda a economia do estado e isso se reflete em emprego e renda para quem vive aqui. Hoje é o último dia de trabalho do Walter na fábrica. Aos 60 anos, vai se aposentar com o sentimento de gratidão a tudo que o polo industrial proporcionou à família dele. O polo, para mim, ele representa tudo que realmente eu construí até agora, em termos de, seja na minha vida profissional, como na minha vida particular.
Já se passaram quase 2 anos desde a construção do prédio da UFAM, com capacidade para receber mais de 100 acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica. Mas a pergunta é: por que ele ainda não está recebendo os estudantes? A reitoria da Universidade Federal do Amazonas diz que regras ainda não foram estabelecidas pelo Conselho Interno. O prédio imponente fica no bairro Coroado, em Manaus. São 38 apartamentos mobiliados prontos para serem ocupados por estudantes universitários. Inaugurada em junho de 2021, a residência do estudante da Universidade Federal do Amazonas foi criada com a intenção de receber acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica. Só que até hoje, quase 2 anos depois, ela continua assim, sem ninguém morando. No local encontramos um vigilante que confirmou que não há nenhum morador. Segundo ele, a única pessoa que aparece aqui é a moça da limpeza. Tem alguém que possa falar comigo aí dentro? O reitor reeleito da UFAM, Silvio Pulga, foi quem fez a entrega do espaço há quase 2 anos. Eu estou muito feliz e praticamente no último dia de mandato nós estamos entregando essa importante obra para a nossa instituição. Hoje, afirmou que a ocupação da residência universitária depende da aprovação de um regulamento específico, coordenado por um conselho interno da universidade, que ainda estaria em processo de eleição de novos membros. O reitor reforçou que em 30 dias o problema deve ser solucionado, mas não explicou o motivo de tanta demora para regulamentar uma obra que custou cerca de R$2 milhões aos cofres da UFAM. Nós vamos dar posse ao novo conselho e fazer a reunião que vai exatamente examinar essa matéria, regulamentando o regimento da casa e fazendo com que ela tenha a sua norma própria. O reitor disse ainda que enquanto o alojamento não é entregue, os estudantes cadastrados recebem ajuda de custo para a moradia de R$400. No entanto, o valor não supre totalmente a necessidade dos estudantes. O universitário do curso de Engenharia de Pesca, João Nogueira, que veio do município de Parintins, por exemplo, tem hoje uma despesa com moradia que ultrapassa o valor que os estudantes cadastrados recebem da universidade. A gente corre atrás do jeito que dá, atrás de dinheiro para pagar o apartamento e tudo isso, mas lógico, se estivesse funcionando ia facilitar demais. A comunidade acadêmica critica o excesso de burocracia para a liberação do espaço. Justamente o dinheiro para estar funcionando, porque para atender essa demanda aí de fora que vem do interior. Porque há muitas pessoas carentes que necessitam mesmo aqui na UFAM e não sei por que ainda não está funcionando. Bom, mas o intervalo está chegando e na volta a gente vai mostrar para você os impactos positivos que a chegada do 5G no interior do estado pode levar, principalmente aos comerciantes, né? E nós temos trânsito ao vivo para você na Constantino Neri. Olha só como é que está o movimento agora, nesse momento, na esquina com a Pedro Teixeira, quem está vindo ali do ladinho da Arena da Amazônia e seguindo agora em direção à Zona Norte. São 6h32. A gente chegou a comentar aqui no Jan 2 de ontem sobre a entrega do Prêmio Nobel da Amazônia, né? Nossas equipes estiveram por lá ontem à noite no Teatro Amazonas e nós separamos um resumo para você. Pelo menos 22 projetos foram selecionados para a final. Desse total, 6 foram premiados durante o evento. São projetos que contribuem para a preservação e o desenvolvimento sustentável da floresta amazônica. Well, very briefly, the United Earth Amazonia Award is based on the Nobel Peace Prize. And the Nobel Peace Prize is a humanitarian and spiritual award. It is actually not a science, but it is important to lift people by their heart. And we hope to do that here with the Amazonia Award. And especially with music, because music does help people come together and celebrate, have fun. Um dos momentos mais marcantes do evento foi a premiação recebida pelo rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que morreu em novembro do ano passado. A premiação foi pelas letras e músicas voltadas para a preservação da Amazônia. Com o ritmo levado pela Orquestra de Câmara do Amazonas, Roberto Carlos cantou a música Amazônia e animou o público. Bom, hora de falar de esportes aqui no Jan 2, porque tem um novo capítulo na suspensão do Iranduba por suspeitas de manipulação de resultados. E o Silvio Lima já está aqui para nos atualizar, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite para você que acompanha a gente.
depois da suspensão de 2 anos e do rebaixamento do Campeonato Amazonense do Iranduba, o clube se pronunciou por meio de nota. Disse que a decisão do presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Ednailson Rosenha, foi arbitrária e que essa pena poderia ser dada apenas pela Justiça Desportiva. Além disso, que recorrerá da decisão mesmo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é a última instância, e que não foram notificados sobre essa decisão da FAF. E, Luana, a gente foi atrás para saber se essa decisão foi realmente arbitrária e a gente foi conversar com o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, o Bruno Glória, que explica para a gente. Isso ali é uma coisa que está no artigo 48 da lei e é possível de ser aplicado. Então, o presidente da FAF, no uso de suas atribuições, decidiu ser ali a suspensão preventiva algo aplicável e é bem necessário que a gente saliente aqui, é preventiva, não é definitiva, então é uma coisa que pode ser objeto ainda de discussão, decidiu aplicar a suspensão. Está perfeitamente correto. E aí hoje acabou tendo um outro desdobramento também, né, Silvio? É verdade. Hoje o presidente da Federação Amazonense de Futebol, que é o Ednailson Rosenha, que a gente citou agora há pouco, ele foi até a Polícia Civil, a Delegacia Geral, entregou lá um dossiê sobre esse caso e falou que nos próximos dias deve entregar também lá na Polícia Federal e no Ministério Público do Estado, no caso, né? Bom, a reportagem completa, então, você de casa acompanha amanhã no Globo Esporte. Não posso deixar de pedir um lembrete sobre o que a gente vai ter na programação amanhã à noite. Conta tudo. Pois é, tem um aviso, coisa boa, né? Tem o jogo, a transmissão nossa amanhã do GE. Globo. Eu falo nossa porque eu faço parte do GE. Globo. Amanhã, a partir de 7h30 da noite, Copa do Brasil, jogo entre Princesa dos Solimões e Ituano de São Paulo. Então, aqui o horário, 7h30 da noite, no nosso site ge.globo.am. Então, está feito o convite aí. O G1 também vai transmitir também esse jogo também. Maravilha. Amanhã você volta com o Cássio para contar tudo sobre a transmissão. Eu trago o narrador aqui. Eu sou apenas o comentarista. Vai ter o narrador aqui, tá bom? Combinado, Silvio. Obrigada. Boa noite e bom trabalho para você. Valeu, obrigado. Bom, gente, falar de tecnologia, porque o anúncio da liberação do sinal 5G para 12 cidades do interior animou os comerciantes que esperam vencer os prejuízos que a falta de conectividade tem gerado, como em Presidente Figueiredo, por exemplo. Presidente Figueiredo tem 38.095 habitantes, segundo os dados mais recentes do IBGE. Mas nem todos têm acesso à telefonia móvel, muito menos à internet. Nesta comunidade, que fica a 7 quilômetros da sede do município, telefone mal funciona. Por aqui, só o sinal rural. Seu Wender tem uma loja de materiais para construção bem na entrada da comunidade e sabe bem das dificuldades enfrentadas por falta de internet. Que hoje tudo se circula via internet, né? Perde muitas vendas devido à falta de passar cartão, um Pix, alguma coisa, né? Clientes aqui a gente tem que pegar e estar colocando a senha do Wi-Fi para ver se consegue efetuar uma venda, né? E torcer para a internet esteja boa, que senão você perde a venda e o cliente não volta mais, né? Se tiver 10 clientes aqui na minha distribuidora, já fica ruim para passar o Pix e passar o cartão. Diz que é o 4G, né? Mas como que é o 4G e não funciona da forma que a gente precisa? Se na zona rural o acesso é ruim, na sede do município não é diferente. Este estabelecimento atende um grande número de clientes. A demanda é grande, mas o sistema ainda é muito lento. Quando não tem internet, eles acabam vindo em vão, às vezes, né? Porque tem uns que vêm realmente só para pagar a conta. E acabam não conseguindo pagar por conta da internet, né? Segundo os comerciantes de Presidente Figueiredo, há dias que os prejuízos são altos. É que com a telefonia e internet ruins, há clientes que não conseguem efetuar o pagamento nos cartões, nem mesmo no Pix. E é por isso que a expectativa está grande com a chegada do sinal 5G, que foi liberado para 12 municípios do interior do Amazonas. Se chegar realmente aqui, vai ser um sonho, né? Hoje o mundo todo circula no 5G, né? Facilita para todo mundo, né? A minha esperança é que fique melhor com o 5G. Espero que o 5G venha para realmente abrir mais opções para facilitar a vida do usuário, né?
E a gente já segue para a nossa tela para ler um desabafo de telespectador. O Robson diz assim: boa noite, Luana. A situação nas unidades de saúde não é novidade. É um verdadeiro descaso com a saúde. Pagamos impostos e merecemos respeito. O desabafo do Robson. E assim que a gente encerra essa edição de hoje, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com as principais notícias do dia. Até lá.